Bom dia a todos vocês que estão nos acompanhando através das nossas redes sociais. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Estamos em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Discipuladora Online. Hoje estaremos falando dentro da temática Quem é Deus? Sobre Deus é o Criador. Já falamos sobre o Deus soberano e hoje falaremos sobre o Deus Criador. Na Bíblia, a gente encontra vários nomes para Deus. E aqui em Gênesis, capítulo 1, que nós vamos estar meditando nessa manhã, Deus, ele vem com a definição de Elohim, que quer dizer plenitude de poder. Te convido a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, nós vamos estar lendo versículo 1 e 2 que diz assim: No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Sempre quando eu vou trabalhar esse tema com as crianças, eu costumo convidá-las a fecharem os seus olhos para que elas tenham uma noção de como era o mundo antes de Deus criá-lo. E eu pergunto para elas assim: o que vocês estão vendo? Ah, tia Lucélia, está tudo escuro. Por isso que a Bíblia fala que antes era tudo trevas, tudo escuro, não havia nada. Mas, aqui no versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso quer dizer que Deus já existia antes mesmo do mundo ser criado. Deus, na verdade, ele sempre existiu e sempre existirá. Por isso que ele é Deus. E por isso que aqui é usado a palavra Elohim, que é plenitude de poder. Ele não precisa de ser criado, porque ele já existia, existe e continuará existindo. Eu te convido a abrir também lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, que a gente vai entender um pouco sobre a plenitude de poder, por isso Elohim. Em Apocalipse 22, versículo 13, diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Antes do mundo ser criado, Deus já estava lá, Deus já existia. E quando o mundo também acabar, for destruído, Deus também estará lá para o juízo final. Porque por isso que aqui nesse texto é usado Elohim, plenitude de poder. Mais à frente, Gênesis começa a narrar a história da criação do mundo. E em cada versículo, impressionante que Deus criou o mundo apenas com palavras. Se a gente for ver versículo por versículo, Deus falava assim: haja luz, e houve luz. Haja água, e então a água surgia. Deus criou o mundo com palavras. E em cada coisa que Deus foi criando, a Bíblia relata e viu que era bom. Deus estava satisfeito com a criação que ele estava fazendo. Deus, ele criou tudo harmonioso. Ele criou tudo com muita criatividade. Quantas árvores nós temos pelo mundo? Uma vez viajando para o Espírito Santo, observando a paisagem, e eu fui comentando em família, quando a gente vai
passeando, observando a natureza, nas árvores, quantos tons de verdes nós encontramos, não é? Que variedades de plantas, de frutas. Deus criou tudo para que tivesse harmonia entre si. E essa criação, ela foi perfeita. E tudo que Deus ia criando, ele ia dizendo, e ficou muito bom. Se a gente for caminhando pelos versículos do capítulo 1, no versículo 27, a gente vai entender que aqui acontece o ápice da criação de Deus. No versículo 27, fala assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Olha a importância que Deus deu para o homem. A Bíblia fala de toda a criação de Deus, o único que foi criado, a imagem e semelhança de Deus, foi o homem. E não foi só isso. Deus colocou toda a criação voltada para o homem. Deus criou os animais, criou as plantas, criou os vegetais para que o homem desfrutasse do bom e do melhor. Na criação do mundo, a gente já percebe quão grande amor Deus tem por cada ser humano, por cada criatura feita por Ele. E o interessante é que esse amor, ele não diminui quando o homem sofre a queda. Pelo contrário, porque nós seres humanos, nós somos assim. Nós vamos muito bem com uma pessoa, com alguém, mas quando essa pessoa nos decepciona, quando a gente deposita muita expectativa em cima de uma pessoa e essa pessoa nos decepciona, a gente já não quer mais saber. A gente já começa a se afastar. Deus não fez isso e não faz isso com o ser humano. Pelo contrário, Deus continuou amando o ser humano, continuou na sua trajetória de amor e a gente vai vendo tantas coisas. Se a gente for olhar na Bíblia, o ser humano, ele tem um lugar muito especial na criação de Deus. O ser humano tem um lugar muito especial no coração de Deus, até hoje. Para a gente entender também a quem nós estamos depositando a nossa vida, a nossa confiança, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Salmo 139. Abre aí comigo, Salmo 139, do versículo 13 ao 16, que diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável.
Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. E o interessante é que ele tem todos os nossos dias escritos no seu livro antes mesmo de nós termos nascido. Olha a grandeza desse Deus, olha a plenitude de poder desse Deus que nós estamos falando. Em Lucas 21, versículo 18, nós vamos continuar vendo sobre esse Deus criador. Ele fala assim, Lucas 21, versículo 18: Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão vida. O Deus Criador que nós estamos falando é um Deus que sabe que tem todos os nossos fios de cabelo contados. Ele sabe a quantidade de fio de cabelo que nós temos. Esse Deus que nós estamos falando é um Deus que nos conhece muito mais do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque foi Ele que nos criou. Ele é autor de toda essa criação. Por isso Ele conhece muito bem e Ele tem tudo isso sob o seu domínio. Lá em Lucas, capítulo 12, versículo 7, ele diz assim: até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. É sobre esse Elohim que nós estamos falando. É o Elohim que tem a plenitude de poder. O poder está sobre as suas mãos. É aquele que antes de tudo existir, ele já existia. É aquele que deu sentido a tudo que existe hoje, inclusive você. E esse Deus, com essa plenitude de poder, ele escolheu a mim e a você para dar uma posição de destaque, para dizer o quanto que ele nos ama, a ponto dele colocar toda a sua criação a nosso favor, sobre o nosso domínio, a ponto até mesmo dele enviar o seu único filho para morrer na cruz, por mim e por você, para que nós não tivéssemos que um dia enfrentar a cruz. É sobre esse Deus criador que nós estamos falando nessa manhã. É sobre esse Deus criador que nós estamos meditando. E pensando sobre a grandeza de Deus, vendo todas as suas evidências na palavra de Deus, eu fico a pensar, por que temer? Por que me desesperar? Por que me angustiar? Por que achar que tudo acabou? Que nada mais faz sentido? Não, pelo contrário. Nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, eu acho que é um tempo de lamentarmos menos, reclamarmos menos e glorificarmos mais esse Deus da criação. Quando eu sei quem é Deus,
quando eu entendo que Deus, ele é Elohim, ele tem a plenitude de poder sobre as suas mãos. Quando eu entendo que ele me criou e ele me deu o privilégio de ser criada à sua imagem e semelhança. Nenhum outro elemento da natureza carrega essa característica com ele, somente nós seres humanos. Quando eu entendo que ele colocou toda a criação a meu favor, quando eu vejo que todos os meus dias, antes mesmo de eu sonhar em nascer, já estavam escritos. Quando eu olho para Deus e vejo que ele é capaz de identificar cada fio de cabelo que eu tenho na minha cabeça, e que nenhum fio de cabelo cai sem a sua permissão, eu não tenho como me amedrontar, eu não tenho como ficar aprisionada pelo medo. Pelo contrário, a mim só cabe glorificar esse Deus da criação. A mim, nesse tempo, só cabe anunciar para as pessoas que existe um Deus Elohim, que tem a plenitude de poder em suas mãos e que tudo está sob o seu controle e que só vai acontecer comigo aquilo que ele permitir que aconteça. Que mal algum só vai chegar na minha tenda se ele permitir. E se ele permitir, ele vai passar comigo por essa situação. Quem é Deus para você? Para mim, ele é o Deus Criador. E nesta manhã eu te convido a confiar nesse Deus Criador, que fez todas as coisas. Eu te convido a glorificar esse Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que há. Eu te convido a falar desse Deus, porque o mesmo amor que ele tem por mim, ele tem por você e ele tem por toda a criatura. E o amor de Deus é tão grande, tão incalculável, que ele fala que ele virá quando todos ouvirem da sua palavra. E nós precisamos, e ele, desde o momento que nós nos entregamos a ele, como o único e suficiente Salvador de nossas vidas, o que ele nos pede a todo momento: fale do meu amor para as outras pessoas. Fale do meu amor, principalmente para aqueles que não conhecem. Que hoje nós possamos aprender com Deus Criador. Que quem é Deus? Ele é o Deus que criou todas as coisas. Ele é aquele que é soberano, que reina antes da fundação da terra, e vai continuar reinando, principalmente naqueles corações que depositarem a sua confiança nele. E ele vai reinar quando tudo isso acabar, porque a palavra de Deus fala que um dia tudo isso vai acabar. E quando isso tudo acabar, Deus ainda continuará reinando. Leve esperança para as pessoas. Apresente esse Deus Criador para as pessoas. E seja a esperança que as pessoas tanto estão buscando. Que Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa. E semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar meditando sobre a palavra de Deus. Um abraço.
Deus abençoe.